É muito comum a gente ver pessoas que se assustam no dia a dia com a queda de cabelo. O cabelo que vê ali no ralo do banheiro após tomar banho, ou quando vai escovar e percebe uma queda muito intensa ou que julga ser muito intensa. Isso causa uma certa desorientação. É importante orientar que um certo número de fios caindo todos os dias é normal. Isso vai variar de pessoa para pessoa e nós vamos entender um pouco mais sobre isso no vídeo de hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre Lima, eu sou médico, tenho 43 anos e trabalho com dermatologia estética há 18 anos aqui em Belo Horizonte, a nossa querida capital mineira. Essa experiência me levou a criar esse canal que é com certeza o melhor canal de dermatologia estética do YouTube, na opinião da minha mãe. Aqui nós temos um combinado, você já vai dar um joinha agora e se inscrever no canal ativando o sininho para todas as notificações, porque assim não esquece depois. No final, se não gostar do vídeo, pode tirar só para eu largar de ser besta. Se inscrevendo e dando like agora, você ensina para o algoritmo do YouTube que deseja continuar vendo os meus vídeos e que ele pode mostrar para você e outras pessoas também. Eu tô fazendo um teste e eu quero a sua ajuda. Comente aqui de onde você é e o horário que começou a ver esse vídeo. Comenta agora para não esquecer, por favor. Se inscreveu? Curtiu? Então vamos lá. Antes de falar sobre as dicas para combater a queda, é importante entender sobre o ciclo de crescimento de cabelo e quando a queda de cabelo é preocupante. Nós vamos começar pelo ciclo de crescimento do cabelo. Nosso cabelo passa por um ciclo com 3 fases bem determinadas que se repetem continuamente. Na verdade, o nosso folículo piloso é o que dá origem ao cabelo. Nós temos a fase anágena, que é a fase de crescimento, e a fase catágena, que é uma fase de involução, e a fase telógena, que é a queda propriamente dita, e isso é um ciclo constante. Agora eu vou detalhar um pouquinho mais cada uma dessas partes para você entender. Na fase anágena, que é a fase de crescimento, nessa há a produção de novas células com queratina e melanina. Você vai ter o crescimento do fio de dentro para fora, porque o crescimento se dá principalmente na região da papila e do bulbo capilar. As células vão proliferando e empurrando o fio para fora e é um processo que dura de 3 a 5 anos. À medida que ela vai crescendo, aquelas células que nessa fase aqui são células vivas em multiplicação e proliferação, vai perdendo algumas das suas organelas, das suas estruturas básicas, perde o seu núcleo e vira uma estrutura mais achatada, que é como se fosse uma escama, uma telhazinha. São as escamas do fio de cabelo que vão formar a cutícula, o córtex, tá? E a medula. Nessa fase, rica em queratina e melanina, as células já não estão mais vivas, então o comprimento do fio ele não é vivo, digamos assim. Só na papila, na raiz, é que você tem células vivas em proliferação. Como eu disse, essa fase anágena de crescimento dura de 3 a 5 anos e representa 80 a 90% dos fios de cabelo que estão justamente nessa fase de crescimento. Após a fase anágena, nós temos a fase catágena, onde há a involução do bulbo capilar e não há mais, nesse momento, a proliferação e o crescimento do fio. Ela dura em torno de 2 a 3 semanas. Mais ou menos 1% dos fios estão neste momento na fase catágena. A fase telógena, que é a fase de repouso do folículo piloso, o pelo já se desprendeu do folículo piloso. Aqui nós já temos novas células germinativas que no futuro, no próximo ciclo, vão dar origem a um novo fio e é nessa fase telógena que o desprendimento, em que há o desprendimento, a queda do fio. A fase telógena dura de 3 a 6 meses e cerca de 10 a 20% dos fios de cabelo estão nessa fase. Quando devo me preocupar? Como eu falei no início, existe uma quantidade de fios que cai diariamente e é normal. Esse número gira em torno de 100 fios por dia. Para a maioria das pessoas, não caem exatamente 100 fios por dia. Depende da época, pode variar de 50, 60, 70 e tem pessoas também que são descartados 150 ou 200 por dia. Essas épocas muitas vezes coincidem com o fim do verão e o início do outono, além de outros fatores que podem influenciar na queda também. Uma observação importante que deve ser feita é a seguinte: compare uma foto do ano passado com uma atual. Esse é um bom método para detectar se há clareiras, falha na cabeça. Você vê menos pelos. Esse é um sinal. Se isso ocorrer, é importante consultar um médico para determinar o que está acontecendo. O sinal de alerta não deve ser o número de cabelos que caem, mas se a densidade de cabelo que vemos no couro cabeludo diminuiu.
verificar se eles têm diminuído e olhar áreas mais vazias na cabeça, esse é o ideal. Acho que já deu para entender sobre o crescimento e a queda, não é? Já vale um like aí, tá? Aproveita para se inscrever e, se ainda não é inscrito, e para ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Agora eu vou dar dicas para combater a queda de cabelo, então vamos continuar. 10 dicas para prevenir a queda de cabelo. Agora eu vou falar para você 10 dicas para prevenir a queda de cabelo, e a ideia para essas dicas eu peguei no canal do meu amigo Lucas Fustinoni, que fala muito sobre cabelo, também vale a pena uma visita. Dica 1. Seque o cabelo. A primeira dica para combater a queda de cabelo é muito antiga. Aposto que a sua avó falava para você nunca dormir com o cabelo molhado, não é? Ela estava certa. Quando você lava o cabelo e não seca direito, os fios se tornam frágeis e mais quebradiços, além de criar um ambiente quente e úmido, perfeito para a proliferação de fungos, aumentando assim a sua queda de cabelo. Dica 2. Mantenha o seu cabelo sempre limpo. Eu já vi algumas pessoas evitarem lavar o cabelo por achar que a água quente do banho está provocando a queda dos fios, ou depois quando vai escovar o cabelo, mas na verdade é o contrário. O que acontece é que quanto mais limpa for a raiz do seu couro cabeludo, menor será a queda dos fios. Os cabelos que você vê caindo no banho já iriam cair naturalmente, então não se preocupe com isso. Muitas vezes eles estavam apenas presos, entremeados no fio, e quando você toma banho, eles se soltam. Evitar lavar o cabelo para que eles não caiam durante o banho é um erro. Sempre deixe a raiz do seu cabelo bem limpa, porque isso vai ajudar a evitar a queda. Dica 3. Alimente-se bem. Se você quer ter um cabelo forte e saudável, se alimentar bem é fundamental. O cabelo é feito de uma proteína chamada queratina, a mesma que forma as unhas. Por isso, se você pratica uma dieta rica em proteínas, você garante ao seu corpo as substâncias necessárias para produzir um couro cabeludo bastante resistente e rejuvenescido. O consumo de ferro também é muito importante, principalmente nas mulheres, que são mais susceptíveis à deficiência desse mineral. Afinal de contas, as mulheres passam por processos biológicos que demandam muito ferro, como a menstruação, a gravidez, a amamentação. Geralmente, quando tem uma queda de cabelo excessiva nas mulheres por falta de minerais, o ferro costuma ser o mais envolvido. Então a dieta tem que ter proteínas e ferro também. Dica 4. Cuidado com a química no cabelo. Cuidado com produtos que você aplica no cabelo, como por exemplo os que são usados para fazer alisamentos, relaxamentos, tinturas e etc. Esses produtos fazem muito mal para o seu couro cabeludo e danificam a raiz do seu cabelo, aumentando a queda dos fios. Alguns produtos podem deixar o cabelo mais quebradiços, aumentando a queda. Então, muito cuidado com o tipo de tratamento e os produtos aplicados no cabelo. Dica 5. Cabelo solto. Essa dica é muito valiosa para as pessoas que mantêm o cabelo preso por longos períodos. Os cabelos presos podem ficar muito tracionados, ocasionando a perda dos fios, principalmente na região frontal da cabeça. O mesmo vale para as pessoas que gostam de usar as tranças do tipo afro, pois esse estilo de penteado também gera muita tensão e podem levar à queda de cabelo. Por isso, sempre que possível, deixe o seu cabelo livre, leve e solto. Dica 6. Evite o uso de acessórios para cobrir a cabeça. Muita gente usa bonés, chapéus, toucas e etc. para disfarçar a calvície, achando que assim está amenizando o problema. Na verdade, essa prática aumenta a oleosidade, provoca a seborreia e, consequentemente, aumenta a queda dos cabelos. Então tente evitar ao máximo qualquer tipo de cobertura no cabelo. Deixe a raiz respirar, digamos assim. Na verdade não é tanto respirar, mas é diminuir a oleosidade. Dica 7. Cuidado com os tratamentos caseiros. O couro cabeludo é muito suscetível a várias substâncias, então deve-se ter muita atenção e precaução com o que você passa no couro cabeludo. Existem pessoas que passam as coisas mais absurdas na cabeça, do mel à cerveja, ao invés de ajudar o cabelo. Muitas vezes as pessoas se expõem ao risco de piorarem a queda dos fios. Não quer dizer que você não possa utilizar uma receita caseira para, por exemplo, hidratar o cabelo. O importante é saber se, de fato, os produtos que você vai utilizar são confiáveis e se fazem bem para o cabelo. Não confie em qualquer receita da internet. Busque conferir conteúdos que têm embasamento científico. Dica 8. Perca peso. Essa dica vai para as pessoas que sofrem com uma doença chamada alopecia androgenética, especialmente mulheres que possuem queda de cabelo na região do escalpo. Sabe aquela gordura acumulada em partes específicas do corpo?
elas acabam provocando uma alteração hormonal que aumenta a produção de hormônios masculinos, o que aumenta a queda dos cabelos nas mulheres com sobrepeso. A perda desse peso excessivo vai reduzir essa aromatização, é um processo químico. Ela vai reduzir essa conversão do hormônio feminino em masculino e, por consequência, vai reduzir a queda de cabelo. Dica 9. A queda de cabelo pode ser temporária. Nem toda queda de cabelo é permanente. Algumas vezes essa queda pode ser temporária e nem toda queda de cabelo quer dizer que tem algum problema. Isso acontece porque o nosso cabelo cresce em média de 5 a 7 anos e de repente faz uma pausa no crescimento, o que é natural. Passado esse período ele volta a crescer e isso se repete ciclicamente, o que chamamos de eflúvio telógeno. Então, nem sempre você precisa se preocupar. Boa parte das quedas de cabelo são temporárias e voltam ao normal sem precisar fazer nada. Dica 10. Procure um médico. Se você já tentou todas essas dicas e não resolveu, procure um profissional para te ajudar. Existem dezenas de motivos para a queda de cabelo, então não tenha vergonha de pedir ajuda médica para investigar o que pode estar causando a queda. Quanto antes você começar o seu tratamento, melhores serão os resultados. Essas foram as dicas para combater a queda de cabelo. Eu espero que vocês tenham gostado e que essas instruções ajudem vocês a conquistarem um cabelo mais bonito, saudável e livre de queda. Se ficou alguma dúvida, escreva também nos comentários que eu respondo aqui ou em futuros vídeos. Quero lembrar que eu vou responder todos os comentários de quem é um membro do canal em vídeos ou em vídeos shorts. Então aproveite. Clique aí no botão Seja Membro e escolha um plano de contribuição. Graças a vocês, surgiu a ideia de criar um curso onde eu vou falar tudo sobre pele, cabelos e unhas, como cuidar, como prevenir manchas, estimular o cabelo e unhas e como ter uma pele jovial. Eu quero abrir esse curso agora em janeiro e vocês vão me ajudar. Eu vou deixar um link aqui embaixo para vocês colocarem lá sugestões de temas e dúvidas a serem abordados. Também vai servir para entrar na lista de espera, então clique no primeiro link da descrição, eu quero a sua ajuda. Depois acesse o link do Telegram aqui na descrição do vídeo para ser informado assim que lançarmos essa novidade. Para você de Belo Horizonte, eu quero lembrar do Clube de Vantagens da Clínica, que é um programa onde através de uma assinatura você tem acesso a vantagens, descontos e principalmente a realização de procedimentos da clínica. Entre pelo link da descrição e aguarde mais orientações. Se quiser fazer uma consulta online ou presencial na nossa clínica, eu vou deixar o link para o nosso WhatsApp na descrição e no primeiro comentário. Se inscreva e dê o like, assim você ensina ao algoritmo do YouTube que quer continuar vendo os meus vídeos e que ele deve ser mostrado para outras pessoas que também gostem e querem cuidar da pele. E para você chegou até aqui, eu vou deixar a indicação desses 2 vídeos para aprofundar e complementar o seu conhecimento sobre cuidados com a pele. Muito obrigado por ter assistido até aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.